Olá, muito boas-vindas ao canal do Clube de Programação UPF. Eu sou Leonardo Delianes e eu vou apresentar para vocês aí o primeiro treino aí da temporada 2023, que é a introdução aí à programação competitiva. Bora lá? Então, uma visão geral aí, o que é programação competitiva? São desafios de programação e lógica, né? Envolvendo algoritmos, estruturas de dados, técnicas avançadas de programação, matemática, strings, geometria, programação dinâmica, etc. Problemas lógicos e matemáticos, dos mais diversos tipos aí. Geralmente, aliás, pelo menos na programação competitiva em geral, maratona de programação LBI quase nunca, para não dizer nunca, envolve front-end ou desenvolver um aplicativo ou coisa do tipo. Talvez algumas outras competições envolvam algo assim. E são competições presenciais e online. As principais competições do Brasil, que são presenciais, né, são a Olimpíada Brasileira de Informática, que é para alunos do ensino fundamental e médio e até primeiro ano de graduação. É uma competição individual e ela é mais estilo provão, assim. Ela tem, se não me engano, a primeira fase acho que é 2 horas de prova, as últimas fases pode ser até 4 ou 5. E você só sabe, você não tem a resposta em tempo real, você só sabe o que acertou da prova e em quantos por cento acertou depois da prova. Alguns dias depois da prova são divulgados os resultados. E tem a maratona SBC de programação, que eu já vou falar aí logo na sequência. Outras competições são o Google Code Jam, o Top Coder Open e os rounds do codeforces.com, que são muito interessantes, são muito importantes para você que vai treinar aí não só para a Olimpíada Brasileira de Informática, mas principalmente para a Maratona SBC de Programação. O formato dos problemas é o mesmo. Vamos lá? O que é a Maratona de Programação, então? Ela é a maior competição universitária de programação do Brasil. Ela é em equipes de 3 pessoas, são 5 horas de prova. Tem um computador por equipe, ou seja, são 5 horas de máquina, mas 15 horas de humano, então os competidores têm que se revezar. A estratégia vencedora, via de regra, é o seguinte: é você ter uma pessoa na frente do computador codando por vez, pelo menos as primeiras horas de prova, e as outras vão resolvendo outros problemas do caderno de prova. É sempre entregue pelo menos 3 cópias aí do caderno de problemas aí impresso para cada um e tem uma cópia digital no computador, no sistema. Então, uma das pessoas vai resolvendo os problemas na frente do computador e os outros dois vão rabiscando, vão escrevendo solução no papel, tentando debugar algum problema que não passou. Claro, não precisa ser a mesma pessoa na frente do computador o tempo inteiro. Dá para ir alternando aí, codando conforme um tem código pronto ali no papel para implementar ou de cabeça. E mais pro fim da prova, geralmente é interessante os caras fazerem programação em pares. Um cara vai programando, o outro vai revisando o código, vendo se está tudo certo, os caras vão se juntando para resolver os problemas mais difíceis. Né? A competição não tem acesso à internet, é só material impresso que tu pode levar. Óbvio, tu não vai levar um carrinho de mão com um monte de apostilas, livros e código impresso para a competição. É um absurdo, é exagero. O caderno de provas tem geralmente uns 12 a 13 problemas, é mais ou menos essa quantia. Sempre tem um ou dois, a 3 problemas fáceis para ninguém voltar para casa chorando que não conseguiu resolver nada. E vence a equipe que resolver mais problemas e em caso de empate na quantidade de problemas, a equipe que resolveu em menos tempo, menor soma de minutos aí desde o início da prova e que tomou menos penalidade por submissão errada antes de mandar a resposta certa, o programa com a solução certa para aquele problema. Então não é negócio você mandar várias soluções erradas na tentativa de resolver o problema assim no chute ou na força bruta. Você vai tomar penalidade de 20 minutos para cada submissão errada quando a tua equipe mandar a solução certa para o problema. Então busquem ser assertivos, busquem resolver o problema com inteligência, não na base da tentativa e erro. As últimas conquistas aí da UPF, né, foram a classificação aí para a final brasileira em 2019, título subregional é melhor campanha na final brasileira em 2018 e 3 classificações seguidas aí de 2017 a 2019. 2017 Foz do Iguaçu foi a final brasileira, 2018 foi em Salvador, na Bahia, 2019 foi em Campina Grande, na Paraíba. Os objetivos do Clube de Programação UPF em 2023 são os seguintes, principalmente:
colocar Passo Fundo de volta no mapa da Maratona de Programação e da Olimpíada Brasileira de Informática, recriar e manter uma cultura de programação competitiva dentro e fora da universidade, se possível levar isso para a comunidade, né? Para fazer com que a cidade abrace a ideia. E, por último, mas não menos importante, levar o PF de volta à elite da programação brasileira, que é de onde nunca deveria ter saído. O calendário proposto de treinos para 2023 é o seguinte. A ideia é a seguinte. A proposta de treinamento é a gente tem um cronograma mensal que vai seguir mais ou menos o seguinte escopo, exceto o primeiro mês, que agora a gente só vai ter 2 treinos, né? Treinos todo sábado, pela manhã ou à tarde, conforme foi escolhido em votação, né? A maioria do pessoal escolheu manhã. Remotos ou presenciais, a gente definiu que vai ser remoto. Dá pra fazer presencial aí conforme a demanda do pessoal, mas a princípio vai ser tudo remoto via Discord. Tem o link do Discord do clube, vai ficar aí na descrição também. O link geral com todos os links do clube, né? E a cada último sábado do mês, a partir de maio, tirando o junho, que a gente vai ter a fase 0 da maratona, que é opcional, mas é extremamente recomendado participar, a gente vai ter um contest de 5 horas cada último sábado do mês, aí, de preferência presencial e em equipe, que é pro pessoal já ir se acostumando como é que é a maratona de programação de verdade, já ter uma ambientação e já ter noção do que esperar quando vier a prova lá dia 2 de setembro, a primeira fase, a subregional. A ideia do cronograma dos treinos é a seguinte: as primeiras 2 horas vai fazer soluções dos problemas do último treino mais os conteúdos do dia. E as últimas 2 horas uma mini maratona aí com questões sobre o conteúdo. Claro, se possível eu vou deixar aberto aí para o pessoal resolver depois do treino os problemas e continuar submetendo. Então tá aí uma proposta de calendário para esse ano. O primeiro treino que a gente está ministrando agora é esse, de introdução e problemas ad hoc. O segundo vai ser de manipulação de strings, simples, né, para começar. Terceiro, a gente vai tratar, já em maio, a gente vai tratar de estruturas de dados lineares, né, pilha, fila, array, né, vetor, outras estruturas do tipo, né, lista também, né, ordenação e busca em estruturas de dados. Paradigmas de programação a gente vai abordar também. E aí no último sábado do mês a gente vai ter o primeiro simulado. Aí em junho a gente vai ter mais um treino de paradigmas de programação. Paradigmas é programação dinâmica, algoritmos gulosos, backtracking, força bruta, técnicas de resolução de problemas, né? O sétimo treino aí vai ser em algoritmos de buscas em grafos, né? Busca em profundidade, busca em largura, Dijkstra, que são os principais aí. Talvez a gente dê uma pincelada em Bellman 4 também, que é um caso especial aí de quando o Dijkstra não consegue resolver problemas, por exemplo, tipo grafos com ciclo negativo. Aí a gente tem, se não me engano, no dia 17 de junho, a fase 0 da maratona SBC. Como eu falei, ela é opcional, ela é uma fase de incentivo às equipes a participarem da maratona SBC de programação, mas é extremamente recomendado participar porque é uma forma de se preparar para a competição e ela também, se não me engano, pode premiar com a gratuidade, com a isenção, o pagamento aí da taxa de inscrição para a primeira fase da maratona da SBC. Aí o 8º treino a gente vai tratar de algoritmos em grafos, outros tipos de algoritmos que não sejam buscas, né? Mas que é importante saber também. Julho vamos abordar teoria dos números, que é sempre interessante saber números primos, fatorial, Fibonacci, outras coisas. É basicamente matemática, né? E algumas outras coisas de teorias dos números, como fatoração, se possível. Estruturas de dados, a gente vai tratar daí de estruturas não lineares, como árvores, árvore de Fenwick, árvore de segmentos, que são aí as principais, né? Servem para fazer soma de range sum query, né? Que é a soma de intervalos, ou soma de mínimo também, com consultas em intervalos, e outras estruturas também que são bem interessantes. Aí a gente vai ter um treino avançado de strings, a gente vai tratar de string matching, por exemplo, com KMP, né, Knuth Morris Pratt e afins. Vamos ter mais um simulado aí de maratona.
E aí, o último mês antes da primeira fase da maratona, agosto, a gente vai ter dois treinos de geometria, um envolvendo ponto e reta, né? Majoritariamente a gente vai treinar geometria 2D, 3D é bastante complicado. Geometria costuma ser o calcanhar de Aquiles da maioria dos times, porque é chato de codar, é chato de programar, de debugar, pode ter problemas de precisão com número de ponto flutuante. A gente vai ter uma revisão geral dos conteúdos aí no último treino e vamos ter o simulado final no último fim de semana aí antes da primeira fase da maratona, que vai ser dia 2 de setembro. Retomando, né? Muito bem. Feita essa pincelada inicial, né? Como é um problema de maratona de programação, o que são problemas ad hoc, o que não fazer na maratona de programação e na OBI também, em outras competições no geral, e dicas para compilar e testar. Vamos lá? Como que é um problema de maratona de programação? Aqui tem um exemplo bem claro de como é um problema de maratona. Eu vou abrir ele aqui rapidinho pra gente. Esse aqui é um problema que caiu, é o problema mais fácil que caiu na primeira fase da maratona de programação de 2013, que é o 0 1. Eu vou resumir o enunciado aqui para vocês, que é o seguinte: tu tem entrada aí que termina em fim de arquivo, né? Tu vai ler vários casos de teste até encerrar o arquivo de teste, né? E tu vai ler 3 números inteiros em cada caso de teste: A, B e C. Teu objetivo aqui é determinar qual é um número diferente, né? Quem que botou 0 ou 1. É tipo o pessoal jogar 0 ou 1, sabe? Tipo, tem quem jogue tipo 2 ou 1. Tem quem chame assim, né? Mas no caso aqui é 0 ou 1. Teu objetivo aqui é determinar qual que é o número diferente, né? Aqui no caso é o C. Aí, quando todos os números forem iguais, tu vai mostrar um asterisco. E aqui nesse caso, quem botou um número diferente foi o A. Esse é um exemplo aí de problema de programação. As linguagens aceitas na maratona SBC de programação são C, C++, Java, Python e Kotlin. Recomendo fortemente você programar em C, C++ ou Python, que são as linguagens que são mais permissivas assim de mais fáceis assim de tu programar e que não são muito verbosas, que tu pode implementar as gambiarras conforme tu precisar. Java é bastante verbosa e ela meio que te obriga a fazer as coisas do jeito certo, como tu faria no mercado de trabalho. E Kotlin é um Java um pouco Kotlin é um Java um pouco mais fácil de lidar, que é, se não me engano, uma linguagem desenvolvida aí pela JetBrains. Então, vamos voltando aqui. O enunciado, como vocês viram aqui, eu vou voltar aqui para vocês verem, é geralmente longo, é tipo Enem, contendo uma historinha, descrição dos casos de teste do problema. A gente tem a descrição da entrada e da saída, né? Aqui ele diz a entrada, composta por vários casos de teste. Cada caso de teste consiste de uma única linha que contém 3 inteiros A, B e C, que só podem ser 0 ou 1. O final da entrada é determinado por E ou F. Ele descreve como deve ser a saída do problema, né? Tu tem que seguir o formato da saída, senão tu vai tomar erro de apresentação, né? Presentation error. É importante observar os limites, né? Por exemplo, ele vai dizer, n é no mínimo 1 e no máximo 100. N é maior que 1 e menor que 100. Assim por diante, né? Os exemplos de entrada, eles incluem alguns, mas não todos os casos de teste que vão ser executados pelos juízes. E os exemplos de saída, vocês têm que observar, como eu falei, atentamente a formatação, senão vocês vão tomar presentation error. Vamos lá? O que são problemas ad hoc, então? Problemas ad hoc são o seguinte. Em latim, ad hoc é para isso, ou seja, problemas em que tu tem que implementar solução estritamente para aquele tipo de problema, não é nenhum, geralmente não envolvem estruturas de dados muito avançadas, às vezes envolvem, né?
mas eles não se encaixam numa categoria específica, tipo estruturas de dados, strings, grafos, matemática, geometria, paradigmas, né? Como eu falei, programação dinâmica, glossos, backtracking. Geralmente são simulações da vida real, jogos, né? Envolvem às vezes lidar com data e hora, etc. Costumam ter, como eu falei, ter uma historinha bem chata, tipo questão de Enem, né? E geralmente são os problemas mais fáceis da prova. O que não fazer na maratona de programação e na OBI? O que não é para fazer? Conversar com o usuário, por exemplo, tu vai inserir lá no teu programa, no prompt, no input, né? Digite o número A. Não. Isso aí é certeza de tomar a resposta errada como julgamento da tua submissão. Wrong answer. Tu mostrar qualquer coisa além do que é estritamente solicitado no enunciado do problema. Não lê o enunciado do problema com calma. Muitas vezes tu lê por cima o enunciado, tu bate o olho e já quer resolver sem ter noção do que exatamente o problema está pedindo. E às vezes tu vai, dependendo, às vezes é uma boa estratégia se tu quer resolver os primeiros problemas assim rápido. Mas pode ser arriscado. Se tu bater o olho na entrada e na saída, tu achar que tu resolve o problema de um jeito bobinho, uma solução que tu acha que é aquilo, mas não é. Numa dessas, tu pode tomar penalidade de erro. Assumir algum fato sobre a solução na pressa. Esse está muito relacionado com o item anterior. Não reler os limites do problema antes de submeter. Eu já tomei wrong answer por causa disso, inclusive num contest esses dias aí da Universidade Federal de Uberlândia, que a matriz podia ter tamanho até 10 e eu declarei tamanho máximo 6. Dividir por zero. Isso é erro de tempo de execução, runtime error. Mesma coisa tu acessar endereço de memória que não existe. Endereço de memória é negativo ou acima dos limites daquilo que tu alocou. Alocação dinâmica manual. Usar malloc, new. Cara, dá pra fazer na maratona de programação? Dá, mas não recomendo absolutamente. Por quê? Não é que nem tu tá desenvolvendo um trabalho aí de faculdade de estruturas de dados que tu tá implementando alguma coisa na unha, assim. Que tu tem que alocar e desalocar. Cara, não tem tempo para ficar perdendo, não dá para ficar perdendo tempo com isso durante a prova. Tu vai esquecer de desalocar alguma coisa, tu vai ter problema de vazamento de memória aí, tu pode tomar um runtime error, tu vai esquecer alguma coisa, tu vai ter problema com isso. É preferível usar array estático, declara um array com o tamanho máximo assim que tu acha que vai precisar, ou que tu acha não, que tu tem certeza que vai precisar, conforme os limites do problema, tipo, n igual a 10.000. Bota um array de 10.001, 10.002, algo assim. Ou tu usa, por exemplo, o vector da STL do C++, que ele já faz a alocação dinâmica automaticamente, tu não tem que se preocupar com isso. Vai dando pushback ali e ele vai incrementando o tamanho do vetor automático. Declarar vetor com tamanho insuficiente. Novamente, isso aí foi o motivo pelo qual eu tomei o wrong answer nesse contest da UFU que eu mencionei esses dias. E não conferir se a saída está formatada corretamente. Isso aí é pedir para tomar presentation error. É o erro assim mais bobinho que tu pode levar e que pode te custar aí um título, pode custar às vezes a classificação aí para final brasileira. Já aconteceu com o PF no passado de perder por causa de 20 minutos um presentation error, perder o que teria sido o primeiro título subregional da universidade lá em 2013. Dicas aí para compilar e testar, pessoal. Use o editor de texto da preferência. Nem todos vão estar disponíveis no ambiente no dia da prova. Mas tu vai ter pelo menos alguns desses aí, né? VS Code, Sublime Text, Genie, Gedit, etc. Evitem ao máximo IDEs tipo Code Blocks, o Eclipse ou coisas com um botão de play, coisas que já compilam e rodam o programa para ti. Tu tem que digitar os casos de teste na mão. Isso é mais uma coisa para gerar problema e para tu não ter controle na hora de testar.
Aí tu compila usando a linha de comando do Linux, né? Ou o WSL, que é o Windows Subsystem for Linux. Tem vários tutoriais aí de como instalar, né? Em C++, tu usa o comando G++, tu vai passar como argumentos aí o -wall, né, com W maiúsculo, para ele ligar todas as warnings, te mostrar o que tu pode estar esquecendo ali no teu código, tipo, esqueceu de fazer a conversão de um inteiro para um número de ponto flutuante, ou vice-versa, tu esqueceu de botar parênteses aqui ou ali, menos std igual a C++ 17, não sei se precisa, mas por via de regra é bom colocar, porque é o padrão mais recente da linguagem que é aceito. Nome do teu arquivo aí, .cpp. Tu pode botar "-o" e renomear o executável com o que tu quiser, mas eu costumo não renomear. Aí na sequência tu executa para cronometrar a execução. Tu dá o comando time e o comando que tu quer executar é o /a.out para executar o programa que tu acabou de compilar, ou o nome do binário que tu colocou, né? Recebendo como entrada, tu redireciona a entrada, não vai digitar os casos de teste na mão, tu vai pegar eles de um arquivo, tu vai salvar eles num arquivo de texto, um TXT da vida, que no caso eu chamo sempre eles tipo nome do problema, letra A, por exemplo, ou arquivo.in, e tu vai jogar isso num arquivo de saída que é o teu arquivo de saída, o my.sol, minha solução. E aí tu vai comparar usando o comando diff arquivo.sol, que é o gabarito da solução, a saída esperada que tu pegou lá do enunciado, e o my.sol para ver se batem os casos de teste ou se tem alguma diferença. O Python é a mesma lógica, só que em vez de compilar, como Python é uma linguagem interpretada, tu só vai dar time Python 3, arquivo.py, redirecionando a entrada de arquivo.in, jogando a saída no my.sol. E o resto do esquema é o mesmo. Muito bem, mão na massa, ou melhor, no código, vamos lá resolver esse problema aqui do 0 né? Ele é o B1467 no Bcrowd. E eu vou codar ele aqui, eu vou abrir ele aqui no VS Code, b1467.cpp in sol. Vai abrir os 3 arquivos aqui novos, né? Todos com o mesmo nome, só muda a extensão. Todos são arquivos de texto. Isso daqui não. A extensão aqui não muda nada. É tudo arquivo de texto. Então eu vou fazer o seguinte. Vamos pegar aqui os casos de teste. Primeiro, o exemplo de entrada, né? Vou copiar todos. Vou jogar eles aqui no b1467.in de input, né? De entrada. Vou pegar aqui o gabarito, né? O exemplo de saída. Colocar no b1467.sol de solução. E o exemplo de como tu resolve ele em C++ é o seguinte. Primeira coisa, a gente vai declarar include iostream, que é a biblioteca de entrada e saída padrão do C++. Tu pode usar a do C também, que é stdio.h, se tu quiser. Eu costumo usar essa. Mas para quem está aprendendo C++, às vezes a iostream é mais negócio. Using namespace std. Por que isso? Eu já vou mostrar. Vamos declarar aqui a função principal, né? Int main, a função principal do nosso programa. A gente sempre encerra com return 0 para dizer que o nosso programa executou corretamente, não houve nenhum problema. Código 0, né? E vou declarar aqui os 3 inteiros, int a, b e c. Então, como a gente faz o EOF no C++? A gente faz assim, para detectar o fim de arquivo. A gente faz um while, enquanto, né? Enquanto a gente tentar ler A, B e C, a gente vai fazer o seguinte. Por que o std, using namespace std? Se não tivesse isso aqui, teria que botar std sem antes de qualquer coisa. Mesma coisa quando vai mostrar alguma coisa na saída. std cout. A gente não quer perder tempo com isso, então a gente só bota o using namespace std e era isso. O que a gente faz? Se
A for diferente de B e A for diferente de C, Cout A end L. Se B for diferente de A e B for diferente de C, Cout B end L. Se C for diferente de A e C for diferente de B, Cout C end L. End L é o fim de linha. Não esqueçam do fim de linha, porque senão vai sair tudo junto na mesma linha e isso pode gerar até um wrong answer ou um presentation error. Agora, se A for igual a B e B for igual a C, a gente podia botar um else aqui na dúvida, né? Mas acho que não vai ser necessário. Cout asterisco end L. Para compilar, né? G++ menos wall menos SD igual a C++ 17 B1467.cpp. Compilou, não deu nenhum erro, não mostrou nenhuma warning, nada aqui. Isso daqui está redundante, mas não faz mal. Eu posso simplesmente apagar, mandar compilar de novo, apertar a seta para cima no Linux ou no WSL te faz puxar o comando anterior. A gente vai dar time.a.out, que é o nosso binário. Vou mostrar ele aqui para vocês, né? Tem o a.out, né? time.a.out, recebendo como entrada b1467.in, jogando no my.sol, que vai ser o nosso arquivo de saída. Ó, vou dar um code my.sol. Tá vendo que ele apareceu aqui, né? E eu vou dar um diff. Vou dar um diff b1467.sol, my.sol. Se não mostrar nada, quer dizer que tá igual. Quer dizer que são arquivos idênticos. Para vocês conferirem aqui, ó, o nosso gabarito, né, e a nossa saída. Estão batendo. Feito isso, tu acha que teu programa tá certo? Tu acha que tu confia que a tua solução tá correta? Passou nos casos de teste, pelo menos do exemplo? Passou nos casos de teste que tu bolou, que tu pensou a mais? Claro, dentro dos limites do problema, para garantir que teu código tá certo? Então, tá na hora de tu, pelo menos no bcrowd, tu copia e cola. No Boca, que é o sistema de submissão da maratona, tu envia o arquivo, tu seleciona a linguagem de programação e tu envia o arquivo. Eu vou dar um exemplo aqui, eu vou mostrar aqui no maratona.facom.br, teve esse contest que eu participei esses dias. Tu vai em runs aqui no Boca, para submeter um programa, tu seleciona aqui a letra do problema, né? Esse aqui é o Boca, se você nunca viu. Seleciona a linguagem na qual tu vai submeter e seleciona o código fonte que você vai enviar. E aí tu seleciona aí, por exemplo, sei lá, o problema C, né? A linguagem C++17. E tu dá um send. Aqui não vai funcionar porque o contest já terminou. Mas vai dar um confirm submission, tu vai dar um ok, né? Eu vou cancelar porque o contest já acabou. E aí tu vai ter... Aqui nas tuas runs vai ter a lista de submissões que tu mandou. Aqui no caso eu gabaritei o contest, né? Então foi tudo yes, tirando alguns wrong answers que eu tomei antes de mandar a solução certa. E aqui esse aqui é o sistema do Boca, né? Tu tem aqui a lista de problemas, o PDF com a descrição dos problemas, né? Tem as tuas submissões do teu time, o placar que é atualizado em tempo real, exceto a última hora de prova que congela o placar. Cada balão colorido aqui é um problema resolvido pelo time, né? E aqui tu tem o número de tentativas para aquele problema e o tempo em que a solução correta foi submetida. Total de problemas resolvidos e o total de tempo em minutos, soma do tempo em minutos que cada problema foi resolvido. Aí tu tem as clarifications aqui, por exemplo, tipo, tu pode pedir uma dúvida
sobre algum enunciado, alguma coisa que não tá, pode ser que não esteja correta, sobre algum problema, e os juízes vão te responder se eles acharem que é pertinente, que eles não estão te dando nenhuma vantagem injusta ou contando algo que seja parte da interpretação da prova. Aqui em Tasks, né, tu pode selecionar teu código fonte para imprimir. No dia da prova, tu pode pedir para imprimirem teu código fonte, por exemplo. E isso é uma coisa que eu sempre recomendo fazer na maratona de programação. Tu vai enviar um problema para tu vai primeiro submeter teu código fonte para avaliação, né? Depois testar, compilar, testar, executar, né? Tu submete e manda imprimir na hora. E sai da frente do computador e deixa o teu colega de time assumir para tentar resolver outro problema que ele já estava trabalhando. Se der alguma coisa errada, no problema, tu vai receber uma cópia dele impressa no teu código-fonte e tu pode estudar o que deu errado enquanto teu colega de time tenta resolver outro problema para não perder tempo, para vocês não ficarem parados esperando na frente do computador, esperando o julgamento da submissão ou esperando para codar outro problema. Se tu precisar de assistência do staff, se der algum problema, alguma emergência, tu clica aqui no SOS. Ou tu levanta a mão na sala e pede para algum staff, um melancia, né, de camisa verde clarinha, e ele vai te acompanhar. Inclusive para ir ao banheiro, se for o caso, né. No pior caso, se tu submeteu, ou melhor, dizendo, no melhor caso, se tu submeter o código-fonte e ele for aceito, tu ganhar o balão, ganhar a resposta certa, e tu receber a impressão, no melhor caso, tu não vai precisar da impressão, tu vai usar para rascunho, mas essa é uma recomendação que eu faço. Submeteu na maratona? Manda imprimir o código-fonte. Backups eu não cheguei a usar nunca. Options tem a ver com o nome do teu time, aqui o meu aqui, no caso, é o aposentado e pensionista da SBC, que eu já não posso mais competir, né? E como eu sou o atual narrador de maratona de programação, eu vou para tanto na primeira fase quanto na final brasileira eu já estou representando a SBC e não mais a UPF. E aqui é o logout, onde tu sai do sistema, se for o caso. Bom, pro Boca era isso. Mas vamos voltar pro BigCrowd e vamos submeter aqui o nosso código, né? Aqui ele tem um mini editorzinho de texto para se tu quiser inventar de programar na hora, quando tu estiver nos teus treinos e enviar sem compilar ou testar. Mas tu dá um Ctrl A aqui, Ctrl V, cola o teu código, aqui a gente copiou lá do editor de texto, seleciona a linguagem correta. Se tu selecionar a linguagem errada, tu vai levar erro de compilação, direto. E aí tu envia, né? Aqui ele tá dando aquela beleza de CAPTCHA, né? Os caras botaram uma bicicleta inteira aqui no negócio. É mole? Ó, código recebido, sua submissão tá na fila para ser julgada. Aceito! É balão. Recebemos o accepted. Verdinho cor de alface. Olha que beleza. Bota o tempo, ele mostra o tempo que tu executou teu código, tamanho aí do código em bytes, né? Linguagem, quando foi a tua submissão e o código fonte que tu submeteu. Beleza? Era isso para esse exemplo de problema. Vou deixar como exercício aqui. Na verdade, já deixei, né? Esses dias a gente tem uma lista aí de problemas. Não sei se está disponível ainda, mas eu vou deixar a lista dos problemas aí na descrição para quem quiser tentar e praticar os problemas que a gente resolveu, que a gente fez no primeiro contest aí, que rolou aí dia 15 de abril. Tem vários problemas fáceis aí, alguns nem tanto, mas eles são mais ou menos da mesma linha. Eu vou mostrar pelo menos um aqui para vocês, né? Por exemplo, esse aqui da dama, né? Da rainha. Ele é o seguinte. O jogo de xadrez possui várias peças com movimentos curiosos. Uma delas é a dama, que pode se mover em qualquer quantidade de casas na mesma linha, na mesma coluna ou em uma das duas diagonais, conforme exemplifica a figura abaixo. O grande mestre de xadrez
Garry Kasparov inventou um novo tipo de problema de xadrez. Dada a posição de uma dama em tabuleiro de xadrez vazio, ou seja, um tabuleiro 8x8 com 64 casas, de quantos movimentos no mínimo ela precisa para chegar em outra casa do tabuleiro? Garry achou a solução para alguns desses problemas, mas teve dificuldade com outros e por isso pediu que você escrevesse um programa que resolve esse tipo de problema. Vamos para os casos de teste aqui. A gente tem a rainha na posição 4 e 4 do tabuleiro e a gente tem a rainha na posição 6 e 2. Os números, as casas do tabuleiro. Bom, deixa eu descrever a entrada aqui primeiro, né? A entrada contém vários casos de teste. A primeira e única linha de cada caso contém 4 inteiros x1, y1, x2 e y2, que são todos no mínimo 1 e no máximo 8. A dama, né, a rainha, começa na casa de coordenadas x1 e y1 e a casa de destino é a casa de coordenadas x2 e y2. No tabuleiro, as colunas são numeradas da esquerda para a direita de 1 a 8 e as linhas de cima para baixo também são de 1 a 8. As coordenadas de uma casa na linha x e coluna y são x e y. O final da entrada, que não deve ser processado, é indicado por uma linha contendo 4 zeros. Saída, né? Para cada caso de teste de entrada, o teu programa deve imprimir uma única linha na saída, contendo um número inteiro, indicando o menor número de movimentos necessários para a dama chegar na sua casa destino. Aqui a gente tem a gente tem a rainha na casa 4 e 4, ela quer ir para casa 6 e 2, não sei se não é esse caso de teste ou parecido, né? Ela pode se movimentar na diagonal, então ela só precisa de um movimento. Casa 13 e 5. 13 e 5 ela já está na mesma casa, então precisa de 0 movimentos. 5, 5 e 4 e 3 precisa de 2 movimentos. Se não me engano, um na diagonal e outro na horizontal ou vertical. Eu já tenho o código resolvido aqui. Eu vou mostrar ele para vocês rapidinho e vou explicar. Deixa eu ver. Esse aqui é o 1087. Vamos ver se eu não tenho ele aqui na pasta old, né? B1087 não tenho. Vamos codar ele agora então. Vamos codar ele já, né? Vou dar um code aqui, b1087.cpp em Sol. Vou dar uma brincada com Python para dar uma variada. E eu vou mostrar para vocês como é que faz ele em Python. Beleza? .py em Sol, né? Como é que eu faço os meus códigos de maratona em Python, né? A gente tem a função principal, a main, né? Inicialmente eu coloco um placeholder, eu coloco um pass, ou seja, a gente não vai fazer nada na função principal. E a gente faz o seguinte, if name igual a main, a gente faz um while true, try main, except EOF error, break. É assim que eu faço o EOF no Python. É assim que eu chego no fim do arquivo no Python. E como que a gente faz? A gente tem 4 inteiros, né? Deixa eu copiar o caso de teste aqui. Os casos 4462, 3535, assim por diante. E a gente tem 3 casos de teste aqui, né? 1, 0 e 2. Para ler mais de um número inteiro da mesma linha em Python, como que a gente faz? x1, y1, x2, y2 recebem map int input .split. A gente vai converter para inteiros. O Python, por padrão, ele lê tudo como string. Se tu pegar input, ele vai ler uma linha inteira. Para separar em espaços, tu usa .split. Ele vai pegar tudo isso aqui como string. Ele vai pegar como uma coisa só e vai tratar como texto. O input é isso que ele faz.
Para separar pelos espaços, a gente usa split. Ou se tu quer separar por algum outro critério, tu pode passar o caractere ou os caracteres aqui, por exemplo, sei lá, underline. E a gente vai converter todos eles para inteiros aqui. Como que a gente sabe quantos movimentos vão ser necessários? Se x1 igual a x2 e y1 igual a y2, print 0. Acho que daria para passar 0 como um número inteiro também, né? Vamos descobrir isso já já. Se x1 menos x2 for igual a y1 menos y2, a gente... Ou melhor, a gente vai fazer um else if aqui, no caso, um elif, né? A gente vai imprimir 1. Eu esqueci agora qual que é o outro caso de teste, mas a gente já vai decifrar ele. A gente tem o caso em que a diferença de x1 e x2 é igual a y1 e y2, ou a gente tem mais um caso de teste aqui que eu não levei em consideração, né? Que é quando x1 é igual a x2 ou y1 igual a y2. A gente tem que imprimir 1 também, porque é só movimento na horizontal ou na vertical. O outro caso que a gente vai imprimir 1 é quando a soma, quando x1 mais x2, quando x1 mais y1 é igual a x2 mais y2. Também é um movimento só na diagonal. Print 1. Else print 2. Deve ser isso, se a minha memória não falha, se minhas habilidades de programação não falham. Vamos executar aqui. Vamos dar um time time python 3 b1087.py, recebe como entrada b1087.win, joga no my.sol. diff b1087.sol, my.sol. Ups, eu acho que a gente tem um problema aqui. Vamos dar um code my.sol. Ó, ele mostrou que tem uma diferença. Aqui no nosso arquivo, no nosso caso de teste, ele processou esses últimos números aqui, o 0, e não deve ser processado. Como todos os casos de teste válidos são o x1, ou todos os números são no mínimo 1, se x1 for igual a 0, a gente dá um break. Não lembro agora se é break para def ou... Não é break, é return mesmo. A gente tá em função, a gente não tá em laço. A gente só retorna. Não. Agora sim. Agora bateu. Vamos copiar e submeter então. Copia. Agora vamos lá pro... Cadê? Python 3, né? Deixa eu ver qual é a versão aqui. No Bcrowd tem mais de uma versão de Python. Eu vou ver qual que é a versão atual do Python que tem na minha máquina. Python 3. 3.10 já, né? Não que vai fazer muita diferença, não, a menos que tu use funcionalidades tipo, realmente muito recentes, não faz tanta diferença assim. Mas vamos pegar
a linguagem mais recente possível agora, então, que é Python 3.9. Vamos copiar e colar e vamos ver se dá certo. De novo, o CAPTCHA do Google. Quase que fui pego selecionando moto como se fosse bicicleta. Aceito! Show de bola! Beleza? Bom, eu vou deixar os demais exercícios aí na descrição para você praticar, para vocês praticarem, né? E eu fico à disposição aí, a gente fica à disposição nos canais do clube no WhatsApp, no Telegram, no Discord para tirar eventuais dúvidas quanto ao treino. Né? Muito obrigado a você que acompanhou o treino do Clube de Programação PF. Espero que você tenha gostado. Deixa o like, se inscreve no canal, cutuca o sininho para receber as notificações dos próximos treinos, dos próximos vídeos, né? E espalha a palavra. Tá aí o link com todos os canais do clube, né? Instagram, Facebook, WhatsApp, Discord, YouTube aqui, que é onde você está nos assistindo e tudo mais. E muito obrigado. Tamo junto. Valeu!